Tudo que você precisar está na palavra de Deus. Ali, o que já está escrito, já está determinado, profetizado, e se você toma posse disso, então a sua vida é transformada. Como sempre, antes de nós meditarmos, e hoje em Daniel capítulo 3, nós pedimos a direção de Deus, oramos, apresentamos a Deus, e eu peço para você dar o seu gosto nesse conteúdo, partilhar esse vídeo com alguém, e claro, não poderia deixar de pedir que você ponha nos comentários o que Deus falou consigo. Vamos pedir a Deus? Senhor Jesus, uma vez mais estamos aqui para meditar nessa palavra e nesse livro do teu servo Daniel. Que o Senhor fale forte conosco e nos apresente, meu Deus, a tua vontade. Amém. Daniel capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. O comentário diz: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Não há como precisar se essa imagem era de alguma das muitas divindades pagãs adoradas na Babilônia ou se era do próprio rei. Nabucodonosor queria ter o controle absoluto sobre as pessoas em todas as suas províncias. E a melhor maneira disso acontecer era influenciando-as por meio do culto idólatra. A adoração àquela imagem significava completa submissão a um sistema diabólico de manipulação e escravidão. O rei sabia que se os mais importantes e influentes do seu reino se curvassem diante da imagem de ouro, as demais pessoas também se curvariam. Ao longo da história, muitos reis e tiranos se utilizaram desse recurso para dominar os povos, e será sempre assim, principalmente no final dos tempos, na manifestação do anticristo, que terá o poder religioso como seu maior aliado. E esse é o poder que nós vemos o mundo lutando para ter, né? O poder das massas, o poder da mente das pessoas. Hoje se fala muito, por exemplo, da inteligência artificial, sobre a inteligência artificial criar um Deus, onde a pessoa poderá consultá-lo digitalmente. Quer dizer, nós vemos o mundo se organizando para a chegada do anticristo. E nós temos que nos organizar e nos preparar para a vinda do Senhor Jesus. Então, na mão contrária do mundo, nós estamos aguardando o retorno do Filho de Deus. E esse mundo aguarda o seu líder, o anticristo. 2. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Lembra-se que Sadraque, Mesaque e Abidnego, então, fazia parte dos príncipes das províncias. 3. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Comentário do 6. E qualquer que não se prostrar, quem não se curvasse, seria morto, pois essa era a lei que o rei havia decretado. Isso se repetirá em breve. Após o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, o anticristo levantará sua imagem e obrigará todas as pessoas a adorá-la. Aqueles que não se curvarem a ela morrerão, e os que se curvarem receberão seu sinal e serão condenados eternamente ao lago de fogo. Como está em Apocalipse 13, 11 ao 18, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na segunda presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada.
e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, fazendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha ferida da espada e vivia, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Não vou entrar aqui em detalhes, particulares do que acabamos de ler, do número, que número é esse, como vai ser, aonde vai estar. Não vou entrar nesses detalhes porque eles não são importantes, mas no detalhe que nós estamos vendo, tanto no versículo, que a ordem era que todos então se dobrar os joelhos diante daquela imagem, como também em Apocalipse, quem não tem a marca da besta não pode comprar, vender, quer dizer, a pessoa não vai conseguir sobreviver nesses tempos. Então, pensa bem, nesses últimos tempos que nós vivemos a pandemia, em que era obrigado o uso da máscara, muitos países até chegaram ao ponto de obrigar a vacinação, se não tivesse havia um controle, sobre a vacina, a pessoa que não tivesse o passe livre não poderia entrar nem em cafés, não poderia viajar de um país para o outro, porque não havia sido vacinado, não tinha o passe livre, o passe verde para passar pelos países, enfim. Houve então uma série de restrições por causa da pandemia que nós vivemos. Hoje, atualmente, se você está assistindo agora esse vídeo, você sabe que praticamente não se fala mais de pandemia ou não se fala mais da Covid-19. Mas houve um lockdown, as cidades fecharam-se, o comércio fechou, quantas pessoas não puderam mais retornar aos seus trabalhos, pessoas que foram parar na miséria, pessoas que perderam tudo, pessoas que morreram, enfim. A máscara foi obrigatória, quantas pessoas foram presas quando foram pegas na rua sem máscara ou tentando se socializar um pouco, enfim, o inferno. Pensa bem, isso tudo não foi uma preparação para o que há de vir pela frente? Continuando o comentário do bispo, há muitos cristãos em nossos dias que não se inclinam diante de uma imagem de gesso ou de madeira, mas estão se inclinando ao pecado, a sentimentos como malícia e orgulho, aos desejos da carne e principalmente aos falsos ensinamentos que têm sido difundidos até no meio evangélico. De uma forma bem sutil, o diabo tem conseguido fazer com que muitos se submetam a ele sem que deem conta disso. O 7. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Primeira coisa, são pessoas que foram acusar aqueles homens, que era sabido que o povo de Deus não se dobra à imagem de outros deuses. E segunda coisa, bajuladores, foram bajular o rei. 10. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abidnego
e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. O comentário diz: os caldeus acusaram Sadraque, Mesaque e Abidnego porque tinham inveja da posição privilegiada deles. Suas palavras eram carregadas de más intenções e de crueldade, pois procuravam tirar a vida dos amigos de Daniel. Essa era a chance para os caldeus precisavam para ir contra os servos de Deus. Quando nos dispomos a viver a nossa fé, as forças espirituais do mal que dominam este mundo se levantam contra nós, pois nos tornamos uma ameaça aos seus planos. Então, eu vejo aqui várias coisas, né? Deus permitiu que houvesse pessoas contra eles, Deus permitiu que a inveja existisse contra eles, a inveja pudesse tentar prejudicá-los. Deus permitiu aquela situação deles terem que estar ali presente também. Daniel não estava, muito provavelmente não estava, porque ele então ficou no lugar de Nabucodonosor, naquela situação, como ele era o principal, então ele ficou para governar a cidade, enquanto Nabucodonosor foi tratar desse assunto. Então estava lá Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então Deus permitiu isso, Deus permitiu a fornalha, Deus permitiu o fogo, Deus permitiu tudo, porque Deus estava no controle. Parecia ou parece que Deus perdeu o controle, mas Deus não perdeu. Deus estava ali. Olha só por quê. No 15, agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O comentário daqui: quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? No seu orgulho e na sua arrogância, Nabucodonosor afrontou o Todo-Poderoso, esquecendo-se de que ele havia revelado o seu sonho por intermédio de Daniel. O poder costuma deixar certos homens totalmente cegos, fazendo-os se sentirem inabaláveis a ponto de falarem com arrogância contra o Altíssimo. Você já deve ter ouvido alguém dizer: onde está o seu Deus? Por que ele não o ajuda? Essas palavras são inspiradas pelo próprio diabo para nos desanimar diante de uma situação sutil. Salmos 42:3 diz assim: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Salmo 115:2 e 3. Porque dirão aos gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. E o diabo por vezes faz isso, que é para semear a dúvida, para naquele momento, né, que você deixar o desespero tomar conta, até você vai se perguntar: realmente, cadê Deus? Mas aqueles que são da fé vão falar assim: Deus continua no mesmo lugar e eu continuo servindo a Ele. E aí você vai ver as palavras que eles tiveram para falar com o rei. Olha o 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. O comentário diz: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Com certeza, o rei não esperava uma resposta tão audaciosa como essa. Ele viu diante de si homens que não temiam as suas ordens e que estavam dispostos a morrer pela sua fé. A ousadia e a coragem são características inerentes a toda pessoa nascida de Deus. Ainda que lhe sobrevenham pensamentos ou sentimentos que tentem intimidá-la, ela sabe em quem tem crido e se mantém firme na fé para enfrentar os problemas de cabeça erguida. Independentemente de ver ou não o milagre acontecer, essa pessoa continua confiando no caráter dele, que fez a promessa e que não pode falhar. Ela sabe que não há o que temer, pois a sua vida está nas mãos do justo Senhor e não nas mãos dos homens.
Salmo 118, 6 e 7. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. Então essa é a fé que Deus espera ver em nós diante das situações dessa vida. Mas para isso acontecer, você tem que nascer de Deus. Esse novo nascimento é obra do Espírito Santo na vida da pessoa, né? No 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que a fornalha se acendesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. O comentário diz 7 vezes mais. O número 7 representa a perfeição e a totalidade de Deus. Mas nas Escrituras também encontramos versículos que os associam figuradamente à intensidade. Nabucodonosor estava extremamente irado, pois viu a sua ordem ser desafiada. Ele queria que a morte dos servos de Deus servisse de exemplo para quem pensasse em desafiá-lo. Sadraque, Mesaque e Abidnego poderiam se desesperar naquele momento ou suplicar pela misericórdia do rei. Afinal, a situação deles havia piorado, mas não fizeram. Isso mostra que não se deve olhar para as circunstâncias, mesmo que elas se mostrem ainda mais contrárias e terríveis. Quanto mais quente for a fornalha ou a luta enfrentada, maior também será a manifestação do poder do Altíssimo. Então, diante das lutas, mantenha-se firme. Aqui Nabucodonosor manifestou, né? Mas o diabo se levanta. Sim, com certeza, mas para cair. O 20 agora. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E não eram qualquer homens, né? Eram os mais poderosos. Quer dizer, para ficar bem vincado, para ficar bem claro que o que Deus iria fazer. Aqueles homens, só de chegar perto da fornalha, eles morreram. Para se ter ideia da intensidade do fogo. No 23. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. O comentário daqui diz: caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Mesmo pertencendo a Deus e sendo fiéis a Ele, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha. No entanto, o fogo não teve poder sobre eles, pois o Senhor Jesus estava ali para livrá-los. O Altíssimo quis mostrar a sua glória diante de Nabucodonosor e de todos os seus príncipes. O Senhor queria que o seu povo, exilado na Babilônia, soubesse que ele estava ali e não o havia abandonado. As fornalhas de lutas e de injustiças pelas quais passamos, bem como as perseguições por causa da nossa fé e tantas outras situações que vivenciamos, são necessárias para que haja a manifestação do poder do nosso Deus em nossa vida, a fim de que o seu nome seja glorificado. As fornalhas da vida servem para provar a nossa fé na palavra do Todo-Poderoso. Se nos mantivermos firmes e confiantes, veremos o seu livramento. Isaías 43, 1 e 2. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo.
E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Duas coisas importantes, né? Eles entraram naquela fornalha atados, né? Assim também o mal, ele prende a vida da pessoa, né? Ele amarra a vida da pessoa. Por isso que o diabo veio com uma ordem de matar, roubar e destruir. Mas lá no fogo, eles não se queimaram. No entanto, nem a sua roupa, nem o seu cabelo, nada. Mas aquilo que atava eles, prendiam eles, foi queimado. Assim também, quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus, o fogo do Espírito dele passa em nós. O fogo dele não nos queima, mas queima o diabo. Nos limpa e nos purifica do pecado. Nos torna salvos. A salvos, né? No 27, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. O comentário final: o fogo não teve poder algum sobre os seus corpos. Não apenas Nabucodonosor, mas também os governadores, os príncipes, os oficiais e os conselheiros ficaram espantados com o que viram. Os servos de Deus saíram completamente ilesos da fornalha. Assim, era impossível que alguém, por mais incrédulo que fosse, não reconhecesse a grandeza do Altíssimo. Com isso, o rei fez novo decreto, e dessa vez para punir qualquer um que blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram mais honrados do que antes, e o nome do nosso Senhor foi glorificado. Que isso sirva de alento para todos que estão enfrentando suas fornalhas, pois é a confiança no Altíssimo que fará o seu poder se manifestar. Salmos 56:11. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Há quem coloque sua confiança no que faz, na bruxaria, no ritual, na sua religião, mas aqueles que são da fé colocam sua confiança no Deus Todo-Poderoso e são guardados por Ele. Por isso que não temem o homem. Que forte essa história, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Que você e eu, nós venhamos ter essa fé, para manter essa fé até o final, no dia em que Cristo irá voltar e iremos nos encontrar com Ele nos ares. Você crê? Então mantenha-se firme, tá bom? Que Deus continue abençoando, compartilhe o vídeo, dá o seu gosto.